Olá, sejam bem-vindos à nossa nona aula de leitura e comentário do De Ente et Essentia, o Ente e a Essência, de Tomás de Aquino. Lembremos que no prólogo, Tomás de Aquino se coloca algumas tarefas. Primeiramente, dizer o que é significado pelo nome de essência e de ente. Depois, como se encontram em diversos, ou seja, nas substâncias e nos acidentes. E depois, como está para as intenções lógicas, isto é, o gênero, a espécie e a diferença. Nós já tratamos do significado de ente. Agora, nós estamos tentando tratar do significado de essência. Na aula passada, a oitava aula, nós apresentamos a passagem do livro Delta, em que Aristóteles tenta expor o que se dizia ser ousia. A tradução de ousia, ela, para o latim, resultou tanto na tradução como substância, quanto na tradução como essência. Então, nós vimos, digamos, a discussão da palavra ousia na linguagem cotidiana. Ousia significava os bens, os haveres, e tinha o sentido de uma presença estável, constante, uma presença perdurante. Então, ousia significava também a fazenda, o sítio, né? Quer dizer a presença das coisas aí ao redor de nós, coisas que nos concernem e que estão disponíveis à nossa mão, e essa presença é como algo que vai perdurando, que tem uma certa estabilidade, uma certa consistência. Então, ousia dava essa noção de consistência e autonomia no ser. Nós lemos no capítulo 1 do Ente e Essência os parágrafos 5 e 6, que tratam dos vários sentidos de essência. Vou ler novamente os parágrafos 5 e 6, e ele diz: E visto que aquilo pelo que a coisa é estabelecida no próprio gênero ou espécie é isto que é significado pela definição, indicando o que a coisa é, daí vem que o nome de essência é transformado pelos filósofos no nome de quididade. E isto é o que o filósofo denomina frequentemente aquilo que algo era ser. Quer dizer, isto pelo que algo tem o ser algo. É dito também forma na medida em que a certeza de cada coisa é significada pela forma, como diz Avicena no segundo livro de sua Metafísica. Isto também é, através de outro nome, dito natureza, tomando natureza de acordo com o primeiro daqueles 4 modos assinalados por Boécio no livro sobre as duas naturezas. Isto é, na medida em que se diz natureza, tudo aquilo que, seja como for, pode ser captado pelo intelecto. Pois a coisa não é inteligível senão pela sua definição e sua essência. E deste modo, o filósofo também diz no 5º livro da Metafísica que toda substância é natureza. No entanto, o nome de natureza, tomada deste modo, parece significar a essência da coisa, na medida em que está ordenada a operação própria da coisa, uma vez que nenhuma coisa é destituída de operação própria. O nome quididade deriva, porém, disto que é significada pela definição, mas é dita essência
na medida em que por ela e nela o ente tem o ser. Então, nós temos do nome ousia, proveio o nome substância e os nomes para dizer a essência. Então, essência, aquilo pelo qual algo, essência, aquilo em que, pelo que o ente tem o ser, né? Quididade é a essência contida na definição. A definição diz o que é a coisa, quid est, em latim, então quididade. Aquilo que algo era ser, né? A essência enquanto um a priori. Forma também, que aqui Tomás de Aquino relaciona com certeza da coisa. E temos também o nome natureza. Natureza quer no sentido aquilo que pode ser captado pelo intelecto, e natureza no sentido a essência da coisa na medida em que ela está ordenada à operação própria da coisa. Bom, nós vamos ainda fazer comentários sobre cada um desses significados de essência. Mas nós vamos dar um passo atrás, tentando entender o sentido, o significado de ousia. Ousia, nós vimos, foi traduzido primeiro por substância e também por essência. Então nós vamos tentar agora entender o significado de substância para também entender o significado de essência, essas duas palavras que traduzem a palavra grega ousia. Primeiramente, vamos tratar da noção de substância. Esta é uma palavra fundamental no pensamento ocidental, na história da filosofia. O professor Heinrich Rombach, fenomenólogo, escreveu uma obra chamada Substância, Sistema, Estrutura. Esta obra mostra a passagem da ontologia, da compreensão do ser, portanto, da Idade Média para a época moderna. E em várias das suas obras, Rombach procura expor o seu pensamento a respeito da história do Ocidente, partindo desses três conceitos fundamentais: substância, sistema, estrutura. São três tipos de ser. Substância, sistema, estrutura não é nenhum ente, nenhuma coisa que está sendo. Substância, sistema, estrutura são tipos de ser. São três palavras fundamentais da ontologia. A substância é, por assim dizer, um horizonte de compreensão do sentido do ser, assim como o sistema e a estrutura. A substância, ela é a palavra que diz o tipo de ser ou o horizonte de compreensão do sentido do ser que dominou, regeu a época antiga e medieval da história ocidental. Esta compreensão do ser, ela é retirada do cotidiano. Ela parte da presença das coisas no nosso mundo, ao nosso redor.
ela parte das coisas tal como elas se dão de imediato aí, diante de nossa mão, diante de nossos olhos, ou, em certa medida, no nosso uso, as coisas à mão. É uma compreensão do ser que é retirada dos entes, portanto, tal como nós os encaramos numa postura mais imediata no cotidiano. E o sentido de ser aqui é de uma vigência, isto é, de uma presença constante, perdurante, estável, permanente. E a palavra ser, ela, em sua etimologia, ela deriva de 3 raízes. Quero dizer, o verbo ser, em todas as suas conjugações, ele se estrutura a partir de 3 raízes. Uma raiz tem a significação de surgir, brotar, emergir. Ou é o sentido de ser como devir, ser como surgimento, como abertura, irrupção. Outro sentido, outra raiz na palavra ser, dá a noção de viver, né? Ser como viver. E um terceiro sentido etimológico que entra em questão no verbo ser, não nas línguas latinas, neolatinas, mas na língua alemã, significa permanecer, perdurar. É a noção de usia, né? Usia como os bens, os haveres, o patrimônio, como a estância, no sentido aquilo que é o ser como permanecer. Aqui temos a noção da presença constante das coisas enquanto coisas, isto é, enquanto aquilo que toca ao homem, enquanto aquilo que concerne ao homem, à sua lida, coisas que recolhem e abrem mundo. E o mundo os gregos chamavam de cosmos. Os medievais chamavam de ordo, isto é, de ordem, né? Eles ainda não tinham a noção de coisa como objeto e não tinham ainda a noção de mundo como sistema. Para eles, o ser como presença constante se dava nas coisas enquanto substâncias, e o mundo era cosmos, o mundo era uma ordem substancial e uma ordem essencial, né? Se nós olhamos para o mundo na sua acidentalidade, né? Os acidentes que envolvem os entes, as casualidades, o que é fortuito, o que não é necessário, mas contingente, se nós olhamos assim, o mundo pode parecer um caos, no sentido usual da palavra, isto é, uma desordem. Mas se nós somos capazes de olhar para o essencial das coisas, nós veremos uma ordenação, e essa ordenação é o que os gregos chamavam de cosmos, os medievais chamavam de universo, universum, né? Tudo vertido no um, tudo voltado para o um, a partir de uma estruturação, de uma ordenação essencial, substancial. Bem, depois nós tivemos na história ocidental uma outra compreensão do sentido de ser dos entes, que não era dada mais pela noção de substância, e sim pela noção de sistema. Isso não vem de uma experiência ontológica cotidiana, mas isso vem de uma experiência ontológica que
se dá no âmbito da ciência. A modernidade, ela se inaugura junto com uma revolução científica. E a revolução científica, ela é ao mesmo tempo um espelho e um prisma de uma ontologia diversa, que nós podemos chamar de ontologia do sistema. É diferente da ontologia da substância. A ontologia da substância, cada ente é o que ele é na medida que é considerado em si mesmo. Né? A substância quer dizer um ser em si e por si. Já o sistema quer dizer um ser para outro. Portanto, no sistema, a categoria da relação, ela se impõe sobre a categoria da substância. O que veio a ser chamado de substância na época moderna, no fundo esconde o sistema. Isto é, uma totalidade de relações funcionais. Né? Num sistema, cada elemento do sistema é o que é na relação com outros elementos do todo, e cada coisa é o que é por aquilo que cumpre, pela função que cumpre, né? Nesse todo. Então, digamos assim, a eficácia, a eficiência, a realidade de alguma coisa está na eficácia e na eficiência com que ela cumpre sua função no seu interrelacionamento com os outros elementos do todo e com o próprio todo. Essa compreensão da realidade como funcionalidade, efetividade, eficácia, eficiência, ela inaugura a compreensão do mundo como sistema. Né? Uma totalidade relacional, funcional. E o mundo, ele acaba sendo compreendido como uma espécie de instalação onde tudo está composto com tudo, articulado com tudo, através de uma funcionalidade, de uma relacionalidade funcional, que nós poderíamos dizer que é quase mecânica. Por isso, o mecanicismo é tão forte no mundo moderno. No todo como sistema, cada parte só tem significação, valor, importância pela função no relacionamento com as demais partes e com o todo. As modificações em uma parte repercutem e reverberam nas demais partes e no todo. O todo é autárquico e sua evolução se dá sempre mantendo uma dinâmica de retroação e de autorregulação. As modificações do todo repercutem e reverberam nas partes. Aí tudo é questão de empenho e desempenho, de eficiência e de eficácia. Então, essa compreensão do ser como sistema, ela é a que rege a ontologia da ciência, que rege a ontologia do mundo moderno, também da técnica moderna. O professor Rombach, ele acrescenta uma terceira palavra fundamental da história ocidental, que ele chama de a palavra estrutura. Né? Estrutura é também um todo relacional, como o sistema. Apenas que a estrutura, ela é uma totalidade funcional, relacional, que ela é uma totalidade viva e livre. Então, a totalidade relacional, funcional da vida e da liberdade é o que o professor Rombach chama de estrutura. Né? Disposição e combinação das partes de um todo vivo que se articulam com um fim unitário.
Kant usa a palavra estrutura para o organismo vivente, né? Ou seja, essa disposição e combinação das partes de um todo vivo, e entra aí a questão da vida, que se articulam com um fim unitário. Portanto, a estrutura ela tem um sentido dinâmico, ela tem um sentido de vida, de crescimento, de metabolismo ontológico, isto é, de transformações que vão se sucedendo a fim de que o vivo, aquilo que é vivo, se conserve e se potencialize. Então, as realizações estão interrelacionadas. O todo está em contínua mudança, em constante transformação. Ele continuamente se desdobra, se desenvolve, com vistas a produzir energia para se renovar e manifestar sua vitalidade interior em concreções exteriores. Estrutura é uma totalidade sempre em devir, uma totalidade aberta, né? O sistema ele é tirado da concepção, sobretudo, da máquina, do não vivo, do inanimado, né? Já a estrutura é uma concepção tirada da vida. E o sistema ele é fechado, né? Ele é mais rígido, ele é mais padronizado, ele é fechado. Enquanto que a estrutura ela é dinâmica, ela é flexível, ela é aberta, né? É uma dinâmica de realização contínua, nunca acabada, nunca completa. Na estrutura aparece a transitividade, o elan criador. Então, a estrutura é uma compreensão ontológica, uma compreensão de ser, um tipo de ser que ela aparece muito na arte, né? A arte contemporânea, ela põe em obra a compreensão ontológica da estrutura. A natureza viva em sua criatividade, né? Não a natureza compreendida como máquina, como uma espécie de relógio, como os modernos compreenderam, né, a partir do século XVI, XVII, né? Mas a natureza tal como uma visão artística da natureza nos permite descobri-la, né? A natureza como ela mesma arte, ela mesma como poética, né? A natureza, nesse sentido, também aparece em seu elan criador como estrutura. Então, estrutura que significa uma totalidade relacional regida pela abertura e pela dinâmica da vida e da liberdade, da criatividade e da concriatividade. A estrutura inclui mesmidade e alteridade, o si mesmo e o outro. Mas o que está em questão só se realiza a si mesmo se delimitando frente ao outro. E é uma totalidade sempre que se dá numa concreção. O concreto significa aquilo que concresce, que cresce junto, né? Então, substância, sistema e estrutura são três palavras importantes para entendermos a história do pensamento ocidental, né? Se a Idade Antiga e a Idade Média era regida pela ontologia da substância, a Idade Moderna ela foi regida pela ontologia do sistema. E, recentemente, estamos vivendo um hiato, um salto, uma passagem, talvez, para uma outra compreensão de totalidade, que é justamente essa da estrutura. Nós vivemos atualmente o esgotamento, o exaurimento, a crise, não de um sistema, mas de todos os sistemas. Não se trata de uma crise dos sistemas, mas da crise de todos os sistemas, né? Mas, na leitura de Rombach, a crise dos sistemas, seja em que âmbito for, seja no âmbito econômico, político, cultural, científico, moral, seja onde for, a crise dos sistemas hoje é um indício
de que o sistema é uma espécie de estrutura que não conseguiu alcançar o nível da concriatividade da vida e o nível da liberdade. Então, na leitura de Rombach, as crises que sofremos hoje na civilização não só ocidental, mas planetária, porque a civilização ocidental acabou se espalhando pelo planeta e determinando outras humanidades. Então, a crise que vivemos hoje tem muito a ver com o esgotamento da ontologia do sistema e com a necessidade de uma passagem para uma ontologia da estrutura. Bom, mas nós vamos deixar agora de lado essas ontologias do sistema e da estrutura e vamos tentar compreender o que era a ontologia da substância, que regeu a época antiga e medieval. Quando nós dizemos assim, nós pensamos assim, a história é um suceder, uma coisa vem depois da outra. O moderno vem depois do medieval veio depois do grego, o contemporâneo vem depois do moderno, alguns falam de pós-moderno, outros não. Então nós pensamos a história às vezes de uma maneira linear, como se fosse um suceder um atrás do outro. Que tal se entendermos diferente? Que tal se entendermos que as épocas todas estão sedimentadas de alguma maneira em nós, estão veladas em nós. O passado está velado em nós e o passado também conduz o nosso futuro. Ele, de alguma maneira, se antecipa ao nosso futuro. Então, é importante nós sondarmos, né? Tentarmos compreender o passado para compreender também o presente e nos dispor ao futuro. Né? Então, hoje, a nossa compreensão de senso comum quase sempre é uma ontologia da substância defasada, né? Enquanto que a ontologia do sistema ela rege o mundo da ciência, da técnica, que confronta criticamente essa ontologia da substância desfasada que normalmente constitui o nosso senso comum. Então, vamos tentar compreender, resgatar essa ontologia da substância, isto é, compreendê-la a partir das suas experiências mais genuínas, das suas experiências mais criativas. Vamos tentar, então, agora compreender melhor a gênese deste conceito de ser chamado substância. Os conceitos ontológicos, eles não surgem assim, não caem do céu. Né? Quando Platão, Aristóteles falam de ousia, quando os primeiros pensadores falavam de physis, né? Esses conceitos não vieram, né? Não caíram assim do céu no sentido assim, e nem simplesmente foram invenções da cabeça dos filósofos, né? Mas tem sempre uma compreensão, uma experiência de fundo. Nós já falamos como a palavra ousia no cotidiano tinha a ver com a presença constante, perdurante, estável, consistente das coisas, né? Das coisas com as quais o homem lidava, as coisas que concerniam ao cuidado do homem no cotidiano. O professor Rombach, ele nos sugere uma hipótese de que essa compreensão da ousia, da substância, ela tenha vindo da experiência do homem agricultor. Né? Na Revolução Neolítica, o homem operou a passagem da caça e da coleta de frutos para o plantio.
Isso foi uma revolução não só técnica, econômica, mas foi uma revolução também de pensamento. Uma compreensão diversa da realidade se insurgiu. Rombach sugere que uma ontologia mais antiga ainda teria sido a ontologia do animismo, né? Que remonta a este tempo do homem como caçador e coletor. Mas não vamos entrar aqui nessa particularidade do que seria uma ontologia do animismo. Vamos tentar entender essa proposição de que uma possível experiência do homem agricultor que possibilitou essa intuição desse tipo de ser, desse modo de ser chamado substância. Essa experiência seria a experiência fundamental da semente ou do grão, né? Nessa revolução, o homem deixou de colher frutos, de caçar animais e passou a cultivar a terra. É o tempo da agricultura. Então, o homem deixou de ser sedentário deixou de ser nômade para ser sedentário. Assim como a planta está enraizada, arraigada na terra, também o homem, plantando, passou a ficar enraizado, radicado na terra. Ele deixou de ser um nômade. E o homem habitando a terra, permanecendo na terra, detendo-se ali e perdurando ali, demorando ali, uma vez que ele plantava o seu alimento para depois cozinhá-lo, assá-lo, etc. Então, isto passou a dar um sentido de permanência, um sentido de ser como habitar, como permanecer, né? O ser como presença que perdura. Então, na semente, o homem via esta experiência, esta realização, melhor dizendo, do ser como presença constante. A semente ou o grão é aquilo que é o fundamentalmente constante. O agricultor lança a semente na terra, a semente germina, e da semente na planta se desdobra algo de novo e de modo novo. O mesmo toma outras formas, o mesmo toma novas formas. A planta germina, a planta cresce, até florescer, e da flor vem o fruto, ou vem o grão, a semente de novo aparece. Então, este ciclo, né? Esse ciclo, uma vez que a semente é a consumação do processo de crescimento e é também o princípio de um novo crescimento. Então, nós temos um ciclo, né, em que o princípio e o fim retornam, né, a semente, mas retornam como se fosse uma espiral. Então, é sempre o mesmo se retomando, é sempre o mesmo se transformando, mudando, né, para e por vir a ser o que ele é. Então, essa noção de um conteúdo fundamental, de um mesmo que toma novas aparições, né? Que um mesmo que é grão, planta, flor e fruto. Essa noção de um mesmo que permanece na mudança de propriedades, de modos de aparecimento e de características, essa noção
essa intuição é a intuição do ser como substância, como ousia, para usarmos a palavra grega. Então, nós temos o teor fundamental que continua o mesmo modo de ser, mas que vai se dando em diferentes modos de aparecimento, em diferentes características, em diferentes propriedades. Então, isso que permanece o mesmo nas transformações, no devir, né, dos seres, é isso que os gregos procurou chamar de ousia, né, que foi traduzido então por substância e por essência. Podemos dizer assim: o trigo permanece trigo, quer como semente, como planta, como grão ou como farinha. Semente, planta, grão, farinha são experiências diferentes de trigo. Mas é sempre o mesmo trigo, dando-se como semente, dando-se como planta, dando-se como grão e dando-se como farinha. Da mesma maneira, a oliva, outra planta tão importante para os gregos, né? Assim como o trigo, a oliva permanece oliva, quer como semente, quer como árvore, quer como caroço, quer como o óleo, né? A azeitona, o óleo de oliva, né? Então, essa experiência do devir, né? Em que o devir é o aparecer do ser e o aparecer é o devir do ser, esta experiência pressupõe o ser como permanência, como o perdurar, como a vigência estável de um modo de ser que vai sofrendo, sim, modificações, mas que permanece o mesmo. Então, essa noção de um substrato, né? Aristóteles chama de hipokeimenon, né? Substrato, isso que está por debaixo. Né? Os medievais chamam de subjectum, de sujeito, isto que está posto sub. Né? Iectum significa lançado. Sub quer dizer por debaixo. Né? Então, subjectum é aquilo que foi lançado por debaixo. Isto é, aquilo que é o suporte, o fundamento, o substrato das mudanças, das transformações, mas permanecendo o mesmo. Então, o mesmo que permanece o mesmo nas mudanças de suas configurações, de seus modos de aparecimento, de suas propriedades, de suas características. A ousia, portanto, é esse teor de ser fundamental que permanece. É o que Aristóteles chamou de hipokeimenon, substrato. Então, esta ousia permanente, que tem determinadas propriedades e características necessárias, né, e constantes, ela se diferencia das propriedades e características que são fortuitas, casuais, que não são nem necessárias e nem constantes. Isto que é fortuito, casual, isto que acontece, sucede a um ente, mas como um evento fortuito, casual, contingente, isto é que os gregos chamam to symbebekos, que foi traduzido por accidens, ou acidente. Né? A palavra symbebekos vem do verbo symbaino, que quer dizer andar junto, que quer dizer acontecer, suceder, né? Como um evento fortuito e contingente. Digamos, a folha da oliveira, ela fica amarela, já não é mais verde. Isso, do verde passar para o amarelo, isto é um acidente.
Isto é, algo que advém e sobrevém à coisa, à planta, à oliveira, mas que não modifica a essência da oliveira. A oliveira continua sendo oliveira, quer as suas folhas sejam verdejantes no seu viço, quer também algumas folhas tornem-se amarelas. Então, tossim bebekos, o acidente, também a palavra acidente, accidens vem de ad cadere, cair junto, né? Cair, aquilo que sobrevém à coisa, né? Então, tossim bebekos, o acidente é uma qualidade casual. Com exceção, às vezes, Aristóteles, como na Metafísica, 1052 a 18, Aristóteles usa, porém, tossim bebekos como qualidade essencial, como uma propriedade essencial de uma coisa. Mas ali é um uso diferente, né? Então, para os gregos, o que seria ciência? Né? Ciência seria conhecer a essência ou a substância das coisas. Por quê? Porque a essência e a substância é o que é constante, estável, necessário. Se a gente conhece os acidentes, a gente conhece aquilo que não é nem necessário nem constante, aquilo que é contingente e que é intermitente e que é fortuito. Então, para os gregos, para Pitágoras, Platão, Aristóteles, né? Daí todo o trabalho desses pensadores no campo da matemática, da lógica, para eles, ciência, episteme, seria o conhecimento daquilo que é sempre e que não pode ser diversamente de como é. Né? O aeion, o ente que é sempre, aquilo que está sendo sempre. Né? E aquilo que não pode ser de outro modo de como é. Ora, isso que é sempre e que não pode ser de outro modo de como é justamente a essência ou a substância dos entes. Enquanto que os acidentes é aquilo que não é sempre, aquilo que muda e aquilo que pode ser diversamente, pode ser e pode não ser. Então, a noção de ciência, ela nasce entre os gregos junto com a noção de substância, com a noção de ousia, né? De substância e de essência. Ciência é o conhecimento essencial para eles. É o conhecimento daquilo que é sempre e necessário, daquilo que é constante, estável e daquilo que não pode não ser e não pode ser diversamente de como é nenhum ente. Né? Ora, então, essa compreensão da substância, ela, como eu disse, ela levou a compreensão do todo, do real, como cosmos. O que quer dizer cosmos? Quer dizer uma ordenação essencial, uma ordenação substancial. Isso era a noção de cosmos. A palavra cosmos era usada no cotidiano pelos gregos. Né? Digamos, cosmos era, por exemplo, uma mesa bem posta num banquete. Isto é, um arranjo, né? Um conjunto bem disposto, bem colocado e bem disposto. Isso seria um cosmos. A noção de cosmos, portanto, era a noção de uma ordenação bem disposta. E isso dava a noção de beleza. Né? A noção de beleza. A boa disposição, a boa estruturação, a proporcionalidade das relações, tudo isso dava
a noção de beleza. Então, por exemplo, a palavra cosmetikos em grego, de onde vem a palavra cosmético em português, né? Cosmetikos era aquilo que se referia à beleza. E a beleza é aquilo que se manifesta no cosmos, na medida em que olhamos para o cosmos e vemos uma harmonia, vemos uma ordenação substancial e essencial. Ora, nós podemos olhar para o todo da realidade atentando-nos àquilo que é fortuito, àquilo que é casual, àquilo que é contingente, né? E considerar que o cosmos é uma desordem, né? Que o todo é uma desordem. Mas, se nós olharmos com um olhar essencial, dirão os gregos, nós vamos ver o todo como uma ordem bem realizada, né? Então, digamos assim, os homens muitas vezes tinham aquela experiência de que o mundo ao redor era ameaçador, né? E somente o mundo que ele habitava ao seu redor era um cosmos, né? Era uma ordem bem cultivada, digamos assim, né? Os gregos, a partir dessa noção da substância, da ousia, eles passaram a ter uma concepção do todo como uma ordem essencial e substancial, né? Que no todo há um logos, né? Isto é, há algo que reúne tudo, dando a cada coisa a sua devida destinação. Essa experiência grega é que fundou a noção de ciência também, né? Claro que a ciência moderna será outra coisa do que isso que estamos narrando aqui, expondo como a ciência antiga e medieval, né? Então, para eles, a aparente desordem no nível dos acidentes, no nível do que é casual, ela é suplantada, superada, quando nós olhamos para a ordem essencial, a ordem das substâncias, né? Das causas essenciais. E a inteligência humana, não só a natureza, mas também a inteligência humana, ela persegue esta ordem. Então, a partir daqui, se cunhou toda uma rede de conceitos ontológicos. Conceito de substância, essência, necessidade, conhecimento, ciência, ordem, verdade, né? Tudo isso são noções que vão estruturando o mundo grego, né? Depois, esta compreensão de ser, ela é herdada pelos medievais através de uma transformação e de uma mediação dos romanos. Nós poderíamos perguntar o que na Idade Média modifica-se em relação a essa compreensão da substância. Bem, um ponto importante é que o indivíduo, nessa compreensão do todo como uma ordem substancial e essencial, o indivíduo muitas vezes foi visto como uma realização acidental, casual, fortuita, né? Assim é em Platão, por exemplo. Então, os indivíduos, né? O que é real, realíssimo, são as formas, as espécies, né? Não os indivíduos. Enquanto que já Aristóteles, por exemplo, no livro das categorias, ele dá ao indivíduo a noção de uma substância primeira, né? Mas, na metafísica, substância primeira é a forma, né? Desse todo que é o indivíduo composto de matéria e forma. Em todo caso, o indivíduo não alcança um estatuto ontológico inteiramente positivo ainda entre os gregos, né? O indivíduo só vai receber um estatuto ontológico plenamente positivo com o advento do cristianismo, né? Sobretudo pensando o indivíduo humano como pessoa, né? Na medida em que
a pessoa é encarada como filho de Deus, né? Tal como o cristianismo propõe, então o indivíduo não pode ser uma mera realização acidental, casual, né? O indivíduo, ele como pessoa, é revestido de uma grande dignidade, e aí é que vai haver uma valorização do indivíduo como pessoa, isto é, uma substância individual de natureza espiritual, e esta pessoa como sendo permanente, a noção de imortalidade pessoal, né? Entre os gregos é duvidosa essa compreensão de imortalidade pessoal, né? No cristianismo fica mais evidente essa noção de imortalidade pessoal, essa permanência da pessoa, a substância individual de natureza espiritual. Essa valorização da pessoa e de sua substância, de sua essência, ela vai ser uma contribuição que o pensamento medieval, a partir do cristianismo, deu ao mundo ocidental. E a modernidade continuou falando da dignidade da pessoa, da dignidade do indivíduo, né? Isso é uma herança do pensamento medieval. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua paciência, e até a próxima oportunidade.